Porque é sábio não desprezar a instrução e os ensinamentos dos nossos pais. Vivemos em um mundo em constante transformação, onde as gerações vêm e vão trazendo mudanças. Na busca por independência e identidade, é comum entre os jovens a tendência de ignorar ou rejeitar os conselhos dos pais. Mas será que isso é realmente sábio? Este vídeo convida você a refletir sobre o valor dos ensinamentos e das instruções dos pais, mostrando como eles podem nos ajudar a evitar erros, crescer de forma saudável e enfrentar a vida com sabedoria. Vamos mergulhar juntos em uma jornada de autoconhecimento para descobrir por que respeitar os conselhos dos nossos pais é uma escolha inteligente e poderosa. Nas fases iniciais da juventude, a ideia de independência brilha como um atrativo irresistível. Questionar autoridades e buscar individualidade fazem parte do processo de crescimento. Contudo, muitas vezes, esse impulso se transforma em rejeição às orientações daqueles que mais se preocupam conosco, nossos pais. Uma das grandes razões para isso é a percepção equivocada de que os conselhos dos pais podem limitar nossa liberdade ou identidade. Muitos jovens acreditam que aceitar a instrução dos pais significa abdicar do direito de fazer suas próprias escolhas. Esse medo de que seguir regras nos torne menos autênticos nos faz ignorar preciosas lições de vida. No entanto, essa ideia não poderia estar mais longe da verdade. Rebeldia não é o mesmo que liberdade. Rejeitar conselhos por medo de ser limitado muitas vezes nos cega para os perigos que os pais querem nos poupar de enfrentar. A reflexão começa com uma pergunta simples: se alguém nos oferece um mapa para evitar armadilhas em uma trilha perigosa, por que escolheríamos ignorá-lo? Pense nisso ao longo deste vídeo, enquanto desvendamos as raízes e o valor das lições familiares que moldam nossas vidas. Quando paramos para pensar, percebemos que os ensinamentos dos pais não surgem do nada. Eles são o resultado de suas próprias experiências de vida, erros cometidos, conquistas alcançadas e anos de aprendizado. Nosso pai pode nos ensinar a ser financeiramente responsáveis porque ele, no passado, enfrentou dificuldades por não economizar. Nossa mãe talvez nos alerte para nos afastarmos de certas amizades porque ela mesma foi magoada ao confiar em pessoas erradas. Por trás de cada conselho há um esforço genuíno de evitar que passemos pelas mesmas dores e erros que eles enfrentaram. Mais do que isso, os conselhos dos pais vêm de um amor incondicional. Eles enxergam nossas vulnerabilidades, nossos potenciais e nossos pontos cegos. E com isso, dedicam-se a nos preparar para os desafios da vida, mesmo que, às vezes, isso signifique críticas que possam parecer duras. Aceitar as lições dos pais é mais do que ouvir histórias do passado, é herdar um manual de navegação estruturado na experiência e entregue de coração. Esse amor genuíno é, muitas vezes, subestimado, mas essencial para o nosso crescimento. Um dos maiores desafios para os jovens é perceber, em meio a tanta informação, o verdadeiro valor dos conselhos que vêm de casa. Frequentemente, o que ouvimos pode parecer antiquado ou fora de sintonia com o mundo moderno. Mas há um fio de ouro que conecta a sabedoria de gerações. Considere, por exemplo, o valor de aprender o equilíbrio financeiro desde cedo. Talvez os pais pareçam insistentes ao pedir que controlemos nossos gastos, mas, quando enfrentamos uma emergência ou buscamos independência, essa lição se torna um pilar de segurança. Histórias reais também ilustram essa ideia. Quantas pessoas já disseram frases como: "Eu deveria ter ouvido meus pais antes"? A sabedoria, muitas vezes, só é reconhecida em retrospectiva. Este vídeo assume o papel de convidar você a abraçar, agora mesmo, o valor que os pais oferecem, evitando os tropeços que eles se esforçam tanto para prevenir. Entender que os conselhos dos pais não roubam sua liberdade, mas orientam seu caminho, é um sinal de maturidade e humildade. Embora seja natural seguir nossos próprios passos, muitos erros cometidos podem ser evitados simplesmente prestando atenção às orientações daqueles que têm mais experiência. Ignorar os conselhos dos pais pode nos levar a escolhas impulsivas, resultados dolorosos e arrependimentos desnecessários. Pense em casos como abandonar os estudos porque não parecia tão importante na época ou entrar em relacionamentos frustrantes ignorando os alertas sobre o comportamento de outras pessoas. Essas situações, que levam tantos jovens a sofrimentos evitáveis, poderiam ser minimizadas ao valorizar os ensinamentos recebidos em casa. Outro ponto relevante é como ignorar os conselhos pode afetar o próprio relacionamento com os pais. Quando rejeitamos sua orientação sem reflexão, criamos barreiras que dificultam trocas saudáveis e afetam negativamente a confiança e o vínculo entre gerações.
Portanto, desconsiderar os ensinamentos não afeta apenas nossas decisões imediatas, mas também traz um impacto emocional e relacional de longo prazo. Uma das maiores dúvidas entre jovens é: como posso aceitar os ensinamentos dos meus pais sem abrir mão de quem sou de verdade? A resposta não está em ceder completamente, mas em encontrar um equilíbrio entre respeito e autonomia. Tudo começa com a escuta ativa. Antes de rejeitar de imediato os conselhos, reserve um momento para ouvi-los com o coração e um olhar curioso. Muitas vezes, ao escutar com paciência, você descobre que há um significado mais profundo no que foi dito. Outro passo importante é moldar as lições dos pais de uma maneira que funcione para o seu estilo de vida. Se, por exemplo, sua mãe ensina sobre organização colocando horários fixos para cada tarefa, talvez você possa aplicar a mesma ideia, só que de maneira mais flexível, adaptada ao seu ritmo. O ponto principal aqui é entender a essência, e não necessariamente o formato, do conselho. Reconheça, também, que a aceitação não precisa ser total. É possível dialogar com respeito e explicar com calma quando uma ideia talvez não se aplique mais. Os pais, assim como os filhos, também estão aprendendo. A troca de ideias pode enriquecer ainda mais o relacionamento. Por último, criar o hábito de refletir sobre os ensinamentos ao longo do tempo permitirá que você hóspede a sabedoria recebida, sem sentir que está sacrificando sua liberdade ou originalidade. Quando aceitamos as orientações de nossos pais com humildade, não estamos diminuindo nossa independência, mas fortalecendo nossa base para as escolhas futuras. Abraçar os conselhos com gratidão nos ajuda a perceber que, mesmo em momentos de discordância, somos moldados por um amor profundo que deseja o nosso melhor. Praticar a gratidão pelos ensinamentos de nossos pais significa reconhecer que eles trilharam caminhos difíceis para preparar o caminho para nós. Este ato simples nos permite valorizar a experiência que veio antes, sem deixarmos de explorar nossos próprios passos. Olhe para a relação com seus pais como uma oportunidade de aprendizado. Lembre-se de que ignorar aquilo que é transmitido com boas intenções pode não apenas custar lições importantes, mas também fechar portas emocionais e oportunidades de crescimento mútuo. Ao longo deste vídeo, exploramos com profundidade porque é sábio não desprezar os ensinamentos e instruções de nossos pais. Desde suas raízes baseadas na experiência até suas intenções genuínas de nos proteger e fortalecer, fica claro que os conselhos familiares são verdadeiros presentes que, se bem valorizados, podem mudar a trajetória de nossas vidas. Aceitar a orientação deles não significa submissão cega, mas sim um ato de sabedoria. A vida é repleta de desafios, e ter a humildade de aprender com aqueles que nos amam é um sinal de maturidade e força interior. Permita-se refletir e abraçar as lições que vêm dos seus pais com gratidão. Use-as como ferramentas para avançar com confiança na vida, correndo menos riscos e aproveitando mais as oportunidades. Afinal, respeitar os conselhos deles é uma forma de construir seu próprio caminho, mas com a vantagem de não caminhar sozinho. Agora é com você. Escreva nos comentários um conselho que você recebeu dos seus pais, ou de algum familiar que te livrou de enorme problema. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.